Y ahora damos paso a la última exposición de la mesa. Recibimos a Eduardo Costa. Eduardo es especialista en medicina intensiva y neumología, doctor en ciencias biomédicas y es un investigador reconocido del INCOR de San Pablo y del Hospital Sitio Libanés. Eduardo nos va a hablar sobre tomografía de impedancia eléctrica en la neumonía COVID. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite para participar do congresso. Ontem já foi uma experiência muito boa, no curso pré-congresso. Então, deixa eu só tirar, acho que está aparecendo aqui do Dropbox, só um segundo. Dropbox não, do Zoom. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o uso da tomografia por impedância elétrica na pneumonia por COVID. Os palestrantes que me antecederam, o Nicolas e o Arturo e também o professor Marini, acho que facilitaram um pouco a minha vida. Então, a ideia era comentar, vou reforçar e repetir alguma coisa bem rapidamente, en passant, sobre se COVID-19 é ou não é síndrome do desconforto respiratório. E eu vou já adiantando um pouco e dando um spoiler, eu vou dizer que apesar das diferenças reconhecidas, o que a minha opinião pessoal é que essas diferenças importam um pouco para a forma com que você trata o paciente, do ponto de vista ventilatório, porque esse tratamento, quando individualizado, acaba deixando o manejo ventilatório independente dessas diferenças do COVID e não COVID. Depois a gente vai falar da titulação da PIP na COVID, através da tomografia por impedância elétrica, e alguns appetizers, assim como a imagem multimodal e detecção de assincronias. Então, só lembrando a definição de 67 de ARDS, falava já de membrana hialina, de pulmões pesados, deficiência de surfactante, capacidades pulmonares bilaterais, dificuldade de oxigenação. Todas essas características estão presentes na pneumonia por COVID, né? Então, acho que é justificável a gente falar que essa pneumonia é uma causa, sim, de síndrome de desconforto respiratório agudo, com suas particularidades, como várias outras são, como, por exemplo, pancreatite é causa de síndrome de desconforto e tem suas particularidades. A descrição original foi em 12 pacientes. Já na descrição original havia relato de suspeita de pneumonia viral com etiologia subjacente. 5 pacientes que faleceram, todos tinham membrana hialina, como o Nicolas mostrou para vocês. É um hallmark, né, uma característica muito importante do diagnóstico anatomopatológico. E é esse material, como vocês acabaram de ver, né, é sudativo, que fica na superfície alveolar desnuda. Então, esse é o achado patognomônico, que depende da fase, lógico, mas é o achado patognomônico histopatológico de ARDS, de síndrome de desconforto. A definição que a gente usa, que é a definição de Berlin, ela é uma definição ruim. A maior parte dos pacientes que a gente chama de ARDS leve não tem dano alveolar difuso. Essa proporção aumenta à medida que a gravidade aumenta, e esses 60% contrastam com algumas séries. Aqui eu mostro uma série que o Nicolas não mostrou, mas ele mostrou outras que corroboram essa ideia de que há bastante dano alveolar difuso, então há bastante substrato anatomopatológico para chamar a pneumonia por COVID de síndrome de desconforto, sim. Existem diferenças, então pulmão da COVID é um pulmão pesado, assim como a ARDS clássica, como mostrado aqui nesse peso medido através da tomografia de tórax. A complacência estática do sistema respiratório é um pouquinho maior na etiologia, quando a etiologia é por pneumonia por COVID, comparado com a ARDS não COVID, né? Então, uma diferença que mal chega, eu diria, a ser clinicamente relevante. A dispersão é grande nos dois, a gente tem um certo viés talvez de memória, mas tem bastante paciente com ARDS clássica com complacência também alta. Isso, a gente trouxe também uma comparação de ARDS dos estudos randomizados, todos com o estudo de COVID dexametasona, que é tudo que a gente publicou no JAMA no ano passado. Então, a complacência é relativamente parecida, apesar de estatisticamente significante, diferente de forma significante. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena desconstruir é essa história de que existem 2 tipos de pacientes com COVID, né, do ponto de vista de
elastância alta e baixa, e isso aí está bem demonstrado nesses dois histogramas. É um histograma de pacientes com COVID mostrando que existe uma curva bem próxima de uma curva normal, aí assim como é também a complacência dos pacientes com ARDS não COVID. Então, aqui eu trago de novo, retomo aquele conceito que o Dr. Marini e o professor Marini apresentou. O que acontece, quem vê esses pacientes acompanha essa história aí. Então, esses pacientes têm uma hipoxemia precoce, quando o pulmão ainda não está muito consolidado, né? E o que a gente observa, nesse momento, o paciente, que a gente não costuma ver outras etiologias nesse momento, com hipoxemia tão acentuada, nesse momento a complacência costuma ser boa, e com o passar do tempo, a complacência pode piorar, naqueles pacientes mais graves, né? E eles passarem a apresentar um formato, uma apresentação radiológica muito mais compatível com a ARDS típica. Do ponto de vista de oxigenação, não é uma diferença gritante também, então a distribuição é relativamente parecida entre ARDS COVID e ARDS não COVID. E eu estou falando tudo isso para tentar defender o ponto de que a gente deve usar os mesmos princípios ventilatórios que a gente usa no ARDS não COVID, desde que se individualize o tratamento ventilatório. Com relação à capacidade de recrutamento, né, a recrutabilidade, medida através da razão recrutamento para insuflação, ou recruitment to inflation ratio. Então, nesses pacientes existia uma recrutabilidade até um pouco maior, apesar de que não significante, nos pacientes com COVID versus pacientes não COVID. A proporção dos pacientes recrutáveis, definido como recruitment to inflation ratio, acima de meio, era 73%, versus nos COVID, versus 57% nos não COVID, também não era diferente. Então, não parece ter tanta diferença aí também. Olhando as outras variáveis ventilatórias, existe uma certa melhora na relação PF, com PIP mais alta, PIP de 15, comparado a PIP de 5. Essa melhora também acontece nos pacientes não COVID, mas tem uma diferença entre esse comportamento das duas, né? Um IP significante aqui para interação. E em relação às outras variáveis, ao ventilatory ratio, complacência do sistema respiratório, ventilatory ratio com uma medida de espaço morto indireta, e a pressão de distensão, estão em comportamento bastante heterogêneo, tanto na ARDS por COVID quanto ARDS não COVID, né? Então, realmente realçando, enfatizando a necessidade, de fato, de individualizar o tratamento desses pacientes. Então, como é que a gente pode escolher a PIP nesses pacientes? Uma forma é utilizando as estratégias já reconhecidas, né, mundialmente, como o Express. Nesse trabalho, eles mostraram qual que é o efeito em alguns poucos pacientes, né, de elevar a PIP, de uma PIP pela PIP Table, a ADSNet, para a PIP escolhida pelo Express, lembrando, plantor de 30, volume corrente de 6, a PIP fica resultante. Então, o que acontece? Há um recrutamento mesmo de volume, né, então há um certo volume de pulmão recrutado, isso leva a uma redução do chute, melhora da oxigenação. E, por outro lado, essa PIP, que é uma PIP que não leva em conta as alterações regionais, né, só uma medida global, faz com que aumente o Stress Index, uma medida de hiperdistensão, e é compatível com o que eles observaram na complacência, que caiu de 58 para 47. Então, talvez one size doesn't fit all, né? Talvez precise individualizar mais. O mesmo comentário vale para a PIP, tabela PIP-FO2. O professor Marini já chamou a atenção de que talvez ela não seja adequada para todos os pacientes com COVID. Ela pressupõe que a oxigenação melhora com a PIP. Isso nem sempre é verdade, né? Então, o que acontece, isso aqui é uma descrição, né, de vida real. Então, na verdade, os extremos da tabela que são frequentemente desrespeitados, né? Quando você tem FiO2 na casa de 90 a 100, você deveria ter PIP pelo menos 18, isso não acompanha, né? Então, na prática, as pessoas fazem muito menos PIPs tão altas nos pacientes com COVID quanto deveriam pela tabela, e também fazem muito menos PIPs tão baixas quanto manda a tabela. Então, o ideal seria... Então, de certa forma, as pessoas estão individualizando esse tratamento, mas o ideal seria individualizar da melhor forma possível, levando em conta, né, mecanismos e fisiologia beira-leito. Então, lembrando que alguns pacientes, né, estão mais propensos a desenvolver aquela piora de mecânica respiratória. Então, aqui a gente, entrando no assunto da aula, a tomografia por impedância elétrica pode ser utilizada para ela leva em conta a curva de funcional
manobra decremental de PIPs decrescentes. Valores de PIP acima da melhor complacência daquela região indicam hiperdistensão, valores de PIP abaixo da melhor complacência da região indicam colapso. Então você faz um computado geral de regiões e chega a um valor de colapso e hiperdistensão, que acompanha as mudanças de aeração da tomografia. Vocês veem hiperdistensão nas regiões ventrais aqui e colapso nas regiões dorsais. Precisa ser depois de uma manobra de titulação decrescente, que você vai vendo durante a manobra que a PIP vai caindo, mede a driving pressure, mede o colapso subindo, indica onde ele está acontecendo, e mede também a hiperdistensão reduzindo progressivamente. No final, a gente observa um mapa, né, de hiperdistensão e de colapso e consegue escolher o melhor compromisso entre essas duas medidas, né, tentando escolher o ponto mais favorável do ponto de vista de mecânica respiratória, mecânica regional. Então, esse é uma tela de um dos aparelhos que faz. Existe o aparelho da Timpel, existe o aparelho que chama Enlight, existe o aparelho da Dräger, que chama Pulmovista. Ambos os aparelhos usam esse mesmo método de titulação da PIP. Então, aqui vocês veem um resumo, né, real de um paciente com COVID, mostrando que com PIPs muito altas o colapso era muito pequeno e o colapso foi aumentando progressivamente com PIPs abaixo de 20. Com essas PIPs altas, a hiperdistensão era alta, né, em torno de 28%. Ela foi reduzindo progressivamente e o melhor compromisso entre essas duas medidas ficou ali uma PIP em torno de 18, né, centímetros de água. Vocês podem ver que na tomografia com PIPs mais altas começa a assumir a ventilação mais dorsal pelo mapa de ventilação. Então, esse método de titulação da PIP foi utilizado, por exemplo, em pacientes no centro cirúrgico, em que se randomizou o paciente para uma PIP fixa, conforme o padrão do hospital, das clínicas da Universidade de São Paulo, com a PIP baixa. Né? Então, ao final, durante o transoperatório, esses pacientes acabavam ventilando com colapso. Esse é um exemplo, né? O paciente tinha colapso de 49%. No pós-operatório imediato, o paciente era levado para a tomografia e era quantificado o colapso com o paciente já estubado, né? Então, esse é um paciente que tinha 26% de colapso. E isso comparado ao outro grupo, em que a PIP foi escolhida do transoperatório através dessa manobra de titulação da PIP, mantinha durante a cirurgia um colapso pequeno, e isso correspondia a um colapso também menor no pós-operatório imediato. A PIP escolhida através dessa manobra de titulação ela é extremamente variável, mas guardava uma certa relação com o índice de massa corpórea. Isso faz sentido, né? Quanto mais obeso é o paciente, maiores são as pressões pleurais. Então, essa titulação da PIP tem uma correspondência muito boa com a titulação utilizando o balão esofágico, em que se escolhe a PIP com a pressão transpulmonar maior do que 0, de 0 a 2 centímetros de água. Então, se você olhar apenas para o grau de obesidade do paciente, fica difícil entender qual a pressão que é a pressão ideal para ele para evitar o colapso. Apesar de que pacientes mais obesos precisam de PIPs maiores. Um aspecto que vale muito a pena chamar a atenção é que essa titulação de PIP ela é específica para a posição do paciente. Então, a titulação que vale para a posição supina não necessariamente vale para a posição prona. Aqui no Hospital das Clínicas, a gente, quando põe o paciente em prona, faz parte do nosso protocolo, colocar o paciente em prona, a gente retitula a PIP, faz uma nova manobra, como é esse caso, como vocês veem nesse caso aqui de paciente com COVID, que a PIP titulada em supina ficou em 12, né, e a PIP retitulada em prona ficou em 20 centímetros de água. Então a gente respeita esses valores para evitar que o pulmão, com as mudanças de decúbito, volte a colapsar e você perde aquilo que você ganhou durante a manobra. Só para mostrar para vocês como esse comportamento pode ser heterogêneo de um paciente para o outro. Esse é um outro paciente com COVID também da nossa UTI, em que a PIP titulada em supina foi de 14 centímetros de água. Quando a gente retitulou a PIP em prona, a PIP titulada foram os mesmos 14 centímetros de água. Então esse paciente fica com a PIP igual
nas duas posições, diferente do paciente anterior que eu mostrei para vocês. O professor Marinho também já ressaltou esse ponto, mas acho que vale a pena enfatizar uma outra aspecto que você precisa otimizar da ventilação mecânica, não só a posição supina versus prona, mas também a elevação do decúbito. Então, é lógico que a elevação do decúbito, quanto mais alta quando mais alta ela pode proteger de pneumonia associada à ventilação mecânica, ela pode até melhorar a aeração do pulmão e ter impacto sobre a oxigenação, mas o que a gente observa é que o gradiente, né, a pressão superimposta na posição deitada, ela é inferior à pressão superimposta na pressão do decúbito semi-recumbente, né, 30 a 45 graus. Essa altura é muito maior, então está associada com mais colapso, mais heterogeneidade pulmonar, e isso pode ter impacto negativo sobre a mecânica respiratória. Isso já havia sido mostrado antes da COVID, né, então, do grupo do Dr. Brochard, do Dr. Della Mônica, mostrando que da posição supina, com 15 e 20 graus, para a posição mais sentado, né, com decúbito a 45 graus, há uma queda da complacência do sistema respiratório. Né, a gente acaba extrapolando um pouco, então a gente usa às vezes menos do que 15 graus, 10 graus, e essa complacência sobe ainda mais. Nos pacientes mais graves, isso pode ser uma ajuda importante. Então, observem aqui, isso é uma curva de pressão na via aérea ao longo dos diversos decúbitos, 15, 30 e 45 graus. O que acontece é que, mantendo o mesmo volume corrente, a mudança no decúbito faz com que o delta de pressão aumente progressivamente. Isso é hiperdistensão, pelo aumento da heterogeneidade do gradiente de pressões pleurais. O que vocês podem ver também na curva de pressão pleural, medida através da pressão esofágica, é que a pressão pleural fica menos positiva, né? Isso indicando que o peso do abdômen ele tá agora não está jogando contra, no sentido de apertar o pulmão, ele está puxando o pulmão para baixo. Isso faz com que aumente também a pressão transpulmonar, né? Então aumentando o estresse pulmonar. Então quando o paciente está muito grave, com a mecânica respiratória muito ruim, a gente lança a mão disso como um artifício a mais para facilitar a ventilação mecânica protetora. Eu queria mostrar para vocês aqui alguns resultados preliminares de um estudo que a gente conduz no Hospital das Clínicas. Esse é a análise no meio do caminho, né? Então, 35 pacientes em cada braço. A ideia do estudo é proteger o pulmão, e a proteção do pulmão não só naquela fase mais inicial, mas a proteção estendida para depois das primeiras 24, 40 horas de ventilação mecânica. A ideia é deixar a ventilação espontânea desde que o paciente não faça muito patient self-inflicted lung injury, né? Não tem esse potencial para esforços excessivos, drive respiratório aumentado, levando a alta pressão de distensão. Isso é um dos desafios que a gente tem de como medir beira-leito, né, no paciente espontânea. Evitar o desenvolvimento de pendeluft, evitar o estresse excessivo, né, utilizando PIPs e várias outras manobras de otimização da proteção pulmonar. Então aqui só de novo um appetizer, né, do que serão esses resultados no futuro. A gente está no meio do caminho. Então a PIP baseline é uma PIP semelhante nos dois braços. Depois da randomização e otimização da PIP por essa ferramenta que eu mostrei para vocês, a PIP fica mais alta. Esse gradiente de PIP até cresce com o tempo, porque na tabela PiPFO2, a melhora da oxigenação, muitas vezes que não acompanhada de uma melhora de diminuição do colapso, mas só da troca gasosa, faz com que a gente baixe a PIP, então criando grande gradiente de PIP entre os grupos. A complacência fica melhor no grupo com a PIP titulada. Essa melhora ela é sustentada ao longo dos dias de ventilação mecânica. A relação PF fica melhor, isso é uma coisa que a gente sempre observa, né, nesses estudos de PIP mais alta, e ela fica melhor no começo e depois vai se aproximando ao longo do tempo. A pressão de distensão, driving pressure, ela também reduz no começo do tratamento, né, logo depois da randomização, e esse ganho de pressão de distensão se mantém ao longo do tempo através desse bundle, né, de medidas para garantir uma proteção estendida ao longo do tempo. A pressão de platô não é diferente entre os braços, assim como também não é diferente, apesar de uma pequena diferença nominal entre os braços de volume corrente.
ponto de vista de desfechos secundários, então a sobrevida de 28 dias não foi diferente entre os braços nessa análise do meio do caminho, e houve uma mudança significativa, não sabemos se isso vai se manter, né, ao final ao término do estudo, entre a percentagem de pacientes que conseguem ficar livre de oxigênio com o tempo. Então, mudando um pouco a página, falando de outra aplicação da tomografia por impedância elétrica beira-leito em pacientes com Covid, eu trago aqui um exemplo de um uso de um dos pacientes nossos aqui da UTI respiratória, um senhor de 83 anos com síndrome de desconforto por Covid. No primeiro dia de UTI, ele teve um choque rápido, com necessidade de altas doses de vasopressores. A gente fez um eco beira-leito. Na eco beira-leito tinha essa grande dilatação do ventrículo direito, tinha os índices de função do ventrículo direito prejudicados, o TAPS diminuído, o S' tricúspide também diminuído, e tinha uma trombose visível na veia femoral esquerda. Ele desenvolveu choque refratário, a gente fez essa perfusão através da tomografia por impedância elétrica, injetando o contraste para a impedância, que é a salina hipertônica. Então, esse filminho aí para mostrar para vocês como é que era a perfusão. Vocês veem aqui o paciente ventilando bilateralmente, o sangue passa quase que exclusivamente pelo pulmão esquerdo, né, deixando uma área silenciosa aqui no pulmão direito. Então, o paciente estava muito instável para ir para a tomografia, então, e a medida que foi tomada pela médica de plantão foi trombólise. E depois da trombólise, nós repetimos a perfusão pela tomografia por impedância elétrica. Então, essa a perfusão pré-trombólise, observem que tem uma falha de enchimento aqui no quadrante inferior direito. Essa falha não é compatível com a falha correspondente na ventilação, então tem um mismatch entre os dois. A perfusão para a direita é 25%, e isso contrasta com a perfusão para a direita de 48%, praticamente a metade depois da trombólise. Esse é o vídeo da perfusão pulmonar depois da trombólise, mostrando que agora o sangue, apesar de um pouco atrasado, mas vai para os dois pulmões. Então, talvez uma reperfusão aí parcial, a gente acabou não fazendo tomografia de raio-x nesse paciente. Então, esse é o mapa de ventilação, pré-trombólise, pós-trombólise, o mapa de perfusão, pré-trombólise, pós-trombólise, e a gente é capaz de fazer também um mapa do match entre a perfusão e a ventilação. Áreas azuis indicam espaço morto, uma região que ventila, mas não perfunde. Áreas verdes, uma adequação entre ventilação e perfusão. A gente observa que todo esse espaço morto aqui que existia pré-trombólise deixou de existir. Esse aqui é um outro exemplo de um paciente também grave demais para ir para a tomografia num primeiro momento. A gente fez a tomografia por impedância elétrica. A gente observou que havia tanto uma área de shunt, né, muito sangue e pouca ventilação do lado direito, como área de espaço morto do lado esquerdo. E na tomografia que foi feita posteriormente, o que a gente viu foi que existia realmente colapso desse lado e uma grande falha de enchimento aqui do lado esquerdo, explicando essa região de espaço morto. Não dá para usar como uma técnica, não dá para usar como uma técnica sozinha para tomar conduta beira-leito, mas dá para usar fazendo parte de uma abordagem de imagem multimodal. E aqui, o último tópico que eu queria falar para vocês, que é o uso da tomografia por impedância elétrica para monitoramento de assincronias beira-leito. Então, isso aqui vou mostrar dois pacientes do estudo ART, né, que foi aquele estudo publicado em 2017, de recrutamento alveolar. Então, uma coisa que chamava atenção são pacientes da nossa UTI, que debaixo do nosso nariz, os pacientes com ventilação protetora, né, com volume corrente protetor de 6 ml por quilo, eles faziam muitas vezes os duplos ciclos, sem que a gente estivesse percebendo, né? Então, o volume corrente setado, programado, era de 6 ml por quilo, e nesses duplos ciclos, que eram frequentes, né, mas em clusters, ele passava muitas horas sem essas assincronias, depois voltava a ter, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, olhando no ventilador, o que a gente vê é isso, né? São duas curvas de volume que não se empilham. Olhando na tomografia por impedância elétrica, fica fácil de ver que o volume do primeiro ciclo não saiu totalmente, empilhou um segundo, fazendo com que o volume corrente fique um múltiplo do volume corrente objetivado. Esse aqui é um outro exemplo, mostrando que, às vezes, fazer não só duplo ciclo, como até triplos ciclos,
E esse paciente que tinha um volume corrente setado, programado de 6 ml por quilo, muitas vezes fazia 15 ml por quilo, 12 ml por quilo, né? Claramente numa situação em que ele não estava protegido. A tomografia por impedância elétrica tem um monitor de assincronias, né? Ele funciona o tempo inteiro. Então, aqui vocês veem o pletismograma da tomografia por impedância elétrica, a curva de pressão e a curva de fluxo, marcado em cinza. Então, é a detecção desse duplo ciclo. Esse duplo ciclo, ele fica... Então, o ciclo normal tinha 6 ml por quilo, e aqui ele está marcando que o duplo ciclo chegava a ter 20 ml por quilo. Então, grandes volumes correntes, e ele marca quantas vezes isso acontece por minuto, usando o mesmo princípio do índice de assincronia, né? Então, 27% dos ciclos tinham esse problema, dando, nesse caso específico, o índice de assincronia de 27% também. Era a única assincronia presente. Esse é um outro exemplo. A gente, agora, na tomografia por impedância elétrica, é capaz de diferenciar as duas causas de duplo ciclo. É importante a diferenciação, porque o tratamento e a resolução divergem totalmente, né? Se a causa é um duplo disparo, ou seja, o paciente respira forte e dispara o primeiro e o segundo ciclo do ventilador por conta de uma ciclagem precoce, ou se é um disparo reverso, em que o primeiro ciclo é controlado e o segundo ciclo o primeiro ciclo estimula o centro respiratório, estimula os músculos respiratórios do paciente através de um mecanismo reflexo, e o paciente contrai porque o ventilador mandou um ciclo controlado, né? Então, essa é a definição de disparo reverso. E aqui vocês veem que acontece com uma frequência razoável, né? Esses duplos ciclos, nesse caso específico, eram os duplos ciclos causados por duplo disparo, né? Fome de ar, o paciente com volume corrente menor do que o que ele gostaria de ter. Só lembrando que para cada ml por quilo de volume corrente a menos, a chance de ocorrerem duplos disparos quase que dobra. Então aqui você vê um volume corrente de 4, um volume corrente bem protetor, e que chegava a 8 nos duplos disparos. Então existe depois uma outra ferramenta que você pode ver um resumo do que aconteceu nas últimas horas. Então esse aqui é um resumo das últimas 6 horas. E aqui eu chamo a atenção para a ocorrência do que eu falei para vocês, que são os clusters. Então, às vezes você tem horas a fio, 2, 3 horas sem nenhuma sincronia, e de repente vem vários ciclos com disparo reverso. Era um paciente provavelmente que estava emergindo, saindo de sedação profunda. Ele começou a fazer muitos disparos reversos, 25% até 50% dos ciclos de disparo reverso. E aí esse período durou também algumas horas, depois ele deve ter superficializado mais, começado a disparar os próprios ciclos, até que algumas horas mais tarde ele começou a fazer duplos disparos, também numa frequência bem alta, né? Se você avalia o paciente no começo do plantão, aqui às 19 horas, você acha que está tudo bem, e mais tarde, se você não tem uma monitorização contínua, você deixaria de perceber todas essas assincronias aqui acontecendo. Então, por fim, eu queria falar para vocês de uma assincronia que não pode ser vista do ponto de vista global, mas apenas do ponto de vista regional, né? Uma sincronia descrita pelo Dr. Takeshi Yoshida. Então, esse aqui é um estudo experimental realizado em porquinhos, em suínos, com tomografia por impedância elétrica, dividido aqui em 4. Desculpa. Eu não consegui entender. Mas se acabou o tempo, não tem problema, faltam só 2 slides, eu mostro rapidinho. Então, a ideia é que tem um movimento pendular de ar e que isso pode fazer um estiramento excessivo nas regiões dorsais. Eu queria só mostrar para vocês esse vídeo, aí eu termino no próximo slide. Então, estiramento excessivo que pode chegar a um múltiplo também do volume corrente que está setado global. Então, isso está associado com mais tidal recruitment. Quando você utiliza PIPs mais altas, tem o potencial de diminuir essa inflamação que está associada ao pendeluft. Então, essas são as ferramentas que você pode usar à beira-leito aí na pneumonia por Covid com tomografia por impedância elétrica. Obrigado. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Vimos 4 presentaciones excelentes, pero bueno, no tenemos posibilidad de hacer preguntas en esta oportunidad, pero ya habrá otra chance para hacerlas.
Muchísimas gracias, Eduardo, Nicolás, Arturo y al profesor Marini. Y bueno, damos paso a la próxima actividad.